Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um encontro do nosso programa Amortecer, um programa de apoio, cuidado e orientação ao cuidador familiar. E hoje vamos contar com a presença da querida Camille, que é uma enfermeira e uma pessoa muito especial que exerce esse cuidado de uma maneira muito diferenciada, e é por isso que ela está aqui. Então, eu vou passar a palavra para que ela possa se apresentar. Camille, eu quero aproveitar para te agradecer de início por aceitar o nosso convite. É um prazer ter a sua contribuição valiosa aqui. Gente, olá! Fico muito feliz de participar de um projeto tão rico e que traz uma essência tão importante nessa jornada do cuidado, né? Que é um mundo tão complexo e ainda pouco falado, eu acho, com profundidade, né, Viviane? Sim. Falando um pouquinho de mim, eu sou enfermeira, especialista em gerontologia. Eu sou mãe do João Vitor, sou esposa, sou neta, né? Neta da dona Dil, que mora longe, então não consigo exercer os cuidados do jeito que eu gostaria, mas enfim, a gente consegue ainda assim estar presente mesmo longe. Eu sou mestranda em educação profissional pelo Cefet. Faço parte hoje da Câmara Técnica do Corém, né? A Câmara Técnica de Instituição de Longa Permanência e Gerontologia, buscando aí dar voz aos enfermeiros especialistas em geronto e os demais profissionais que atuam nessa área. E hoje, então, eu estudo, né, enquanto mestranda, que dá muito trabalho, e sigo com os atendimentos domiciliares para o idoso frágil, com apoio ao familiar na gestão do cuidado em domicílio e assistência direta ao idoso frágil, com Alzheimer, idoso acamado, com imobilismo, Parkinson, fazendo orientação de organização do domicílio, organização da prevenção de lesões, né? E a gestão do cuidado como um todo. Assim, o meu lema é sempre oferecer um cuidado leve e respeitoso à pessoa idosa. E sim, isso é possível, né? É isso aí. Essa é a razão pela qual você faz parte do Amortecer. Sua demonstração é o que nos evidencia a possibilidade de um cuidado com leveza, com bem-estar, com equilíbrio emocional, que parece algo muito distante na realidade das famílias brasileiras atualmente. Sabemos, né, pelo censo aí, que nós, nos últimos 12 anos, nós tivemos um aumento de 57,4% no número das pessoas idosas, né? Em 12 anos, 57,4%. Ou seja, nós É temos muito um rápido. envelhecer que está associado a um maior número também das doenças neurodegenerativas, oncológicas e assim por diante. Uhum. Então, assim, hoje, assim como você, eu também atuo, né, no cuidado em domicílio e hoje a gente percebe a dinâmica familiar, o que que acontece dentro da família quando alguém precisa de um cuidado ainda mais prolongado. O nível de dependência vai modificando com a progressão da doença, a gente sabe disso, mas toda uma dinâmica é alterada. Gostaria que você trouxesse para a gente um pouco da sua visão como enfermeira, as vantagens, né, os benefícios dessa coisa que a gente entra no domicílio. E então existem as vantagens, mas também os desafios. O que que você percebe nisso? É. Bom, acho que a primeira coisa que eu gosto muito de reforçar, e hoje mais cedo, num bate-papo no Corém, eu estava falando exatamente disso, é que enquanto especialista no processo de envelhecimento, e enquanto enfermeira especialista nesse processo, o que muito me incomoda e o que me traz muito desafio é mostrar que o cuidado, ele é muito mais que apenas uma afinidade. Ter afinidade pelo cuidado, independente da fase, mas principalmente da pessoa idosa, é muito importante. Mas o cuidado ele também é científico, né? A gente não faz de qualquer jeito, Uhum. né?
Existe um conhecimento por detrás de cada ação, de cada prescrição, de cada orientação que a gente busca ali, para que de fato esse cuidado seja leve e seja respeitoso, né? Então, esse talvez seja o grande desafio do atendimento em domicílio, assim. Das vantagens, então, né? Claro, eu também tenho afinidade pela área do cuidado. Então, a minha maior vantagem é estar com pessoas, né? E eu falo que promover uma assistência em domicílio tem como uma vantagem pessoal a possibilidade de que eu consiga promover no meu próprio processo de envelhecimento algo que me aproxime daquele caso que eu vejo como positivo, né? Tanto de ambiente quanto fisicamente, do próprio idoso. Então, o que que eu posso fazer hoje para que fique parecido com determinado caso, assim? Então, trabalhar com o idoso em ambiente domiciliar ou em qualquer ambiente, assim, a minha vantagem pessoal é isso, assim, é um reflexo daquilo que eu posso vir a ser, assim, né? Isso para mim é fundamental e é uma mega vantagem que eu vejo. E em termos de vantagem profissional, eu entendo o atendimento em domicílio como uma possibilidade de conforto para aquele familiar, né? Porque lidar com todas as inversões que acontecem quando um ente querido ele fica dependente do cuidado direto, já é muito pesaroso, assim. E aí, ter a oportunidade de mantê-lo sobre o seu ambiente, de não fazer com que esse familiar tenha todo o processo do deslocamento, pega paciente, coloca no carro, tira do carro, põe na cadeira de roda. Isso, para mim, é uma vantagem, né? Uhum. E a segunda vantagem profissional é que ainda é um mercado muito competitivo, assim. Então, existem poucos profissionais que ousam estar nesse ambiente domiciliar. É muito desafiador. Em momento algum a gente está falando que é fácil, né? Sim. Mas é um ambiente, é um espaço em crescimento, né? E com um super potencial aí de atenção. De desafios que eu vejo, Viviane, eu acho que eu vejo dois grandes desafios, assim. O primeiro deles é que a gente precisa sempre se colocar como uma pessoa neutra que conhece aquela família, aquele ambiente pela primeira vez. Uhum. Então eu vou lidar com situações em que as relações foram muito legais no processo familiar e culminaram com um envelhecimento frágil, com todo o apoio e assistência dessa família. E eu também vou lidar com situações em que esse processo familiar não foi tão legal assim, e eu vou lidar com essa fragilidade numa condição hostil, numa condição de negligência, numa condição que beira a irresponsabilidade, assim. Mas não dá para que eu, enquanto profissional, chegue lá julgando, É né? isso Eu mesmo. preciso chegar neutra naquela condição. E isso é desafiador, porque quando a gente gosta e a gente luta pela causa, dá vontade de você sair gritando aos quatro cantos. Fala, que absurdo, como é que você faz isso? Quando as coisas não são, né, dentro do que a gente coloca como ideal. Uhum. Mas é aí que é o nosso grande diferencial, né? Acredito que você também lide muito com isso. É a gente conseguir ver aquela condição sem julgar e aí buscar a compreensão daquilo ali. Isso é desafiador e isso exige muito de mim, assim, né? De que buscar mais conhecimento para poder ter um olhar neutro em cima daquilo e prover algo de bom, apesar de qualquer circunstância que eu encontre. E o segundo grande desafio é mediar conflito, né? Para que a minha prescrição de enfermagem ela aconteça e eu evolua com sucesso terapêutico, né? Seja na prevenção de quedas, ou no tratamento de uma ferida, ou na orientação da família, eu preciso compreender a dinâmica dessa família, né? Como é que tá o negócio ali, o Paranauê ali deles, entre os irmãos, ou com o filho e o pai, a filha e a mãe, enfim. Para eu saber até como colocar a minha prescrição, como colocar a gestão desse cuidado, assim. Porque senão é, enquanto profissional, ao invés de chegar para contribuir, eu viro mais um peso, mais um trabalho, mais um negócio dentro daquele trem que já está complicado ali, né? É isso mesmo. E você reforça, né, a necessidade
de nós, profissionais da saúde, desenvolvermos nossas competências para que a gente, a partir do não julgamento, sejamos capazes, de propor alternativas, considerando a realidade da família. Não adianta eu vir com só o conhecimento técnico científico, querer encaixar a família naquele formato, naquele protocolo, É, não para dá. que ela se adeque. E isso é algo muito importante para o cuidador, para a cuidadora familiar, porque, em geral, a família recebe o profissional como alguém que vai dar uma ordem, porque a família se coloca como refém. Ela já está tão fragilizada, sensibilizada, enfim, que a fala do profissional de saúde se torna quase que uma ordem. Só que, para acatar aquela ordem, a família entra em conflito. Ah, mas não dá, esse horário não dá, esse medicamento não dá, esse medicamento é muito caro, esse dispositivo é fora de alcance. Enfim, então. A gente ter essa consciência é essencial para que o plano de cuidado seja construído de uma maneira integrada, né? E esse movimento é que vai aliviar a sobrecarga do cuidador, enquanto ele se vê como parceiro e não como alguém que a gente sabe que a família ela não é preparada, ela não tem que ter o domínio técnico, científico de Sim. nada. Mas ela precisa compreender a razão de ser aquele dispositivo e não outro, de ser aquele medicamento e não outro, ou o que que ela pode substituir de acordo com a realidade dela. Ela tem que ter esse esclarecimento e essa compreensão, caso contrário, ela não consegue fazer adesão ao que está sendo proposto. E eu entendo que a sua fala reforça exatamente isso. E já complementando, né, trazendo já uma outra pergunta. É como que no seu cuidado, na sua prática, como que você vê no paciente o impacto da sobrecarga do cuidador? Como é que isso interfere na resposta clínica, emocional, qualidade de vida do paciente? O cuidador familiar sobrecarregado, você vê isso de uma forma, às vezes indireta, às vezes direta. Conta pra gente como é que é. Bom, assim, primeiro que é importante que dentro da formação enquanto enfermeira, né, quem estiver nos ouvindo e que tem interesse em se especializar na área da geronto, é fundamental que, gostando de lidar com pessoas, que a gente use outros conhecimentos que não apenas os da saúde, né, Viviane? Assim, que a gente busque conhecimentos do social, da psicologia, para conseguir, de fato, identificar a sobrecarga naquele cuidador familiar ali. Então, acho que a primeira coisa é essa. Eu preciso Perfeito. saber identificar de que há uma sobrecarga ali, né? Porque tem gente que lida numa boa, tem gente que o mundo tá acabando e ela fala, tá tudo certo, o mundo tá acabando, eu ainda vou conseguir fazer isso, e a pessoa tá bem, tá tudo certo. E tem gente que não. E aí, para isso hoje, para além do eu acho que está sobrecarregado, a gente conta com ferramentas validadas já, né, internacionalmente, nacionalmente, traduzidas, que nos apoiam na hipótese diagnóstica. Olha, tem uma sobrecarga aqui com esse cuidador. Ele precisa de um apoio que não só a minha gestão do cuidado, por exemplo. Não Uhum. adianta eu só vir aqui e organizar o que que é para fazer, que horas que é para fazer. Ele precisa de um outro tipo de apoio que extrapola a minha habilidade, a minha competência, né? Sim. Então, existem ferramentas que a gente aplica para identificar que há essa sobrecarga. Porque nem sempre o cuidador vai falar isso para você. Você vai falar, e aí, como é que Sim. você tá? Tá tudo ótimo. Minha preocupação é com o papai, minha preocupação é com a mamãe. É. E aí vem, então, a primeira coisa que a gente percebe, ó, tá tudo ótimo, tá tudo certo, mas quando você chega para fazer uma avaliação direta, aquela dermatite associada ao uso da fralda ainda está lá. Os dispositivos que você orientou para que fossem adquiridos, mesmo a família tendo condições, não foram. Ainda está tendo conflito do cuidador familiar com o cuidador profissional. Então, você fala para fazer uma coisa, o cuidador profissional entendeu, vai fazer, o cuidador familiar fala que não é para fazer, que é para fazer de outro jeito. Então, esse é o primeiro impacto direto. A prescrição, ela simplesmente ela não acontece, né? E a gente consegue identificar que não aconteceu. Hum. Seja porque o paciente, ele
visivelmente não está da forma como foi orientado para que estivesse, ou ele ainda não está orientado, ou ele está agitado, ou ele está com ainda risco de queda, ou porque o próprio cuidador profissional ele fala, olha, você pediu para fazer de tal forma, mas a família falou para fazer de outro jeito, ou os irmãos entram em contato com você, você começa a receber mensagem de irmão que não foi o irmão que você conversou. Então, essa é a primeira relação direta ali. Isso, alguns profissionais entendem isso apenas como um conflito. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo identificar de que não é só um conflito intrafamiliar, tem uma sobrecarga ali, Uhum, né? exatamente. E reflete na pessoa idosa, né? Ao contrário disso, assim, como é que eu consigo identificar de que não há, né? De que as coisas estão fluindo? Quando hoje, por exemplo, antes da nossa conversa, eu vim de uma avaliação em domicílio e a filha estava me acompanhando, né? Enquanto eu fazia, era um paciente frágil com lesão por pressão. E eu falei assim, olha, eu quero falar, ao final vou precisar falar sobre a minha proposta terapêutica e como é que vai ficar a proposta em si. Ela não, aí eu chamo meu irmão, porque ele é que é responsável pela parte financeira, é importante que ele esteja presente. E aí você fala, eu falei, nossa, mas que ótimo, né? Que alívio para você, porque ela consegue definir esse limite, ela tá bem com esse limite que ela definiu. Uhum. E eu sei que as coisas vão fluir bem, porque em relação ao financeiro, ele aprova ou ele não aprova, eu negocio com ele ali quantas sessões, como é que faz. E as outras questões, ela quem vai dar sequência, né, junto comigo ali. Então, olha como fica mais leve para todo mundo e quem vai ganhar com isso é o paciente, né? Então, não há sobrecarga de nenhuma das partes, fica um peso equilibrado entre eles e o paciente ele está tranquilo, ele está bem cuidado, ele está bem acompanhado. Sei, eu Perfeito. respondi. Sim, é isso. A gente, é o que você falou, assim, você vê clinicamente, né, do ponto de vista da sua atuação com o paciente, você percebe que algumas coisas ainda não estão alinhadas, enfim, não tem esse alívio, ou esse cuidado compartilhado, né, onde há uma divisão não só de tarefas, mas de responsabilidades, enfim, né? Isso é super importante mesmo. Isso, e para a gente caminhar aí para a final, eu queria te escutar assim, vamos pensar dentro da sua vivência, o que que você tem como orientação mesmo, como dica, para que o cuidador familiar possa experimentar esse cuidado um pouquinho mais leve, Né? esse pequeno alívio que seja. Como é que ele, né, o que que você tem aí da sua vivência? Como é que você pode apoiá-lo, dando algumas dicas e orientações? A primeira dica que eu dou, assim, né? Eu vou falar dica, eu vou falar a primeira orientação que eu reforço, que eu imploro, assim, para os familiares com idosos que estão frágeis ou que estão evoluindo para uma fragilidade e que têm condições financeiras, invistam em uma terapia. Invistam em terapia. Assim, quanto mais você se conhecer, quanto mais você identificar os seus gatilhos emocionais, mais leve vai ser a sua relação de cuidado com seus pais envelhecidos, né? A maioria dos conflitos que eu percebo, eles ocorrem porque na inversão de papéis, a filha se perde. Na inversão de papéis, o filho se perde. Uhum. Então, ele quer tirar a autoridade, a autonomia daquele paciente, que às vezes ainda tem autonomia, às vezes ainda se vê como pai, se vê como mãe, ele ainda Claro. responde, né, dessa forma. E aí começam os conflitos, aí a relação fica pesada. Quando você vai avaliar, quando eu vou avaliar, eu vejo que fisicamente não tem um trabalho ali. O peso tá no psicológico mesmo, né? O peso tá na relação, a relação é pesada. Uhum. E em alguns casos era tão pesado que o familiar ele não conseguia ter apoio de mais ninguém, porque o ambiente era tão conflituoso, tão pesado, que os cuidadores que porventura eu indicava, eles falavam, não dou conta de ficar ali. É É. muito pesado. É briga o tempo todo, é desrespeito o tempo todo. Então, eu acredito que buscando uma terapia, de fato, uma psicoterapia, né? Uhum.
já vai ser muito legal. Porque a psicoterapia é linda, é um processo que no começo você vai insistir em colocar a culpa ainda na fragilidade dos pais, depois você vai ver que não necessariamente a culpa está na fragilidade dos seus pais, né? Tem um pouquinho ali em você também. E é importante a gente dar essa olhadinha para que a relação fique leve. Dói um pouquinho, mas passa e depois fica tudo bem, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, cuide, tenha este momento de se ver para poder estar ali naquela relação. E aí, uma outra orientação que eu gosto de reforçar é compartilhe a sua experiência com pessoas que estão na mesma situação que você. Uhum. Quando a gente, isso já está comprovado cientificamente, né? Quando a gente compartilha a nossa experiência com pessoas que estão na mesma vivência, então você vai compartilhar a sua experiência com uma amiga que também tem os pais que estão fragilizados. O que você achava que era muito, muito pesado, um mega problema, quando você compartilha, você fala assim, mas gente, a situação dela tá até pior que a minha, assim. Ou então vocês conseguem juntas pensar em algo que vai facilitar para ambas, assim, né? Então, busque grupos de apoio nesse sentido, para que haja essa, para que compartilhem mesmo as experiências dos problemas, das pelejas do dia a dia, das relações mesmo, né, com o familiar. O cuidar do familiar é muito diferente do cuidar profissional, né? Tem muitas coisas ali de raízes que emergem na relação. Então a gente precisa, né, ter uma outra abordagem enquanto familiar. Não pensem vocês que o que eu falo com um idoso que me contrata, embora seja a mesma coisa, é ouvido totalmente diferente por minha avó ou por meus familiares, Sim. porque é outro nível de relação, É, né? claro. E aí, em terceiro lugar, conte com profissionais que têm um olhar especializado, né? A gente está aqui para isso. É essa a nossa missão, assim. Com o nosso olhar especializado, tentar virar para você e falar, olha, talvez esse problema que você insista não está no seu pai, não está na sua mãe. Tem certeza que eu não vejo nela isso que você traz para mim, né? Isso já me doeu dizer isso para uma filha, mas foi necessário, sabe? Falar, Uhum. olha, eu não vejo nela isso que você diz, Uhum. mas talvez eu veja em você um pouco disso, assim. Uhum. E aí só a pessoa não tem tanta consciência às vezes que faz isso. Só quando a gente traz esse olhar de fora é que ela assusta e fala, mas e agora? E aí, o que que eu faço? Né? Como é que eu vou fazer com isso, então? Sim. E tudo é possível porque a gente está aí, né, Viviane? A gente busca conhecimento, a gente busca estar presente de uma maneira integral mesmo na família, né? Em prol do paciente mesmo. A gente quer sempre ser parceiro, a gente nunca quer Claro. ser E aquela pessoa que apenas prescreve e joga e sai, né? A gente sempre quer ser parceiro mesmo. e como você citou até anteriormente, assim, não é para que a nossa presença seja mais um peso ou, É, né, mais uma preocupação, mais uma intervenção que atrapalha. Pelo contrário, a gente quer aliviar, a gente quer cooperar, a gente quer facilitar. E o que você trouxe é muito importante, Camille, na perspectiva dessa orientação de que a dinâmica familiar, ela antecede o que está acontecendo. Se existia uma dinâmica em que os filhos viam os pais, né, de uma maneira super poderosa, assim, né? Ou seja, meus pais são. E aí, quando começa a perceber essa fragilidade ou essa maior dependência, há um luto natural, que é você perder o pai ou a mãe que você sempre teve. Aquela força, aquela independência, aquela tomada de decisão, aquela resolutividade. Pode ser por uma doença, ou pode ser por um acidente, uma situação totalmente inusitada, mas assim, que coloca esse filho, essa filha, os demais membros da família, na contramão. Então, assim, existe aquela coisa que é o esperado. Eu sempre verei os meus pais desta forma. Quando a sim. gente tem que lidar com esse contexto que vira de cabeça para baixo a nossa vida,
é natural que esse fator emocional, esse luto que já inicia ali, interfira nessa experiência. E é importante que o cuidador e a cuidadora familiar compreenda que isso não é uma fraqueza, que isso não é uma imposição, simplesmente tem que, não. É que é importante se olhar e se cuidar para que você possa oferecer para o seu ente querido o que de melhor você consegue naquele momento. E o que de melhor você consegue naquele momento não quer dizer que é o melhor de tudo. É o que você Sim, der conta, mas o que você pode dar conta merece ser cuidado também. sim, E é com esse olhar que você está trazendo, né? Muitas vezes isso não é compreendido pelo profissional também. Porque ele espera que, uma vez que é filho, isso é socialmente cobrado. Isso tem, nós aqui, né, no Brasil, a gente também tem uma educação religiosa que prevê que sim, obrigatoriamente seja um cuidado familiar, ou seja, os filhos, né? Só que nós estamos numa dinâmica em que a idade dos filhos é uma idade produtiva, em que os filhos não têm condições de simplesmente abandonar o emprego. Essa não é uma realidade possível para a maioria. sim. E esse contexto social afetivo, né? Ele interfere. Então, cada vez mais que a gente pode se compreender, se olhar, compreender que essa dinâmica já existia antes do ocorrido, antes desse processo de cuidado. E ao respeitar isso, a gente começa a descobrir novas estratégias, porque a própria dinâmica familiar já tinha, ela já estava ali instalada. Já Exato. existia um Sim, jeito de solucionar as coisas que eram, né, que era, a maioria era feita pelo pai ou pela mãe, ou pelos responsáveis, pode ser o avô e a avó, se é alguma família em que as pessoas foram criadas assim, ou com padrinho, madrinha, enfim, independente da configuração. E isso diz pra gente que essa história também traz soluções, né? Não é para a gente brigar com isso, não é para bater de frente. E muitas vezes o cuidador não consegue ter essa visão, essa percepção, porque ninguém os ajuda a ver desta forma, não é? sim. E a sua fala foi maravilhosa, porque completou exatamente a nossa perspectiva aqui. É isso. Camille, é isso. A gente, né, se puder, a gente vai conversando até amanhã. Mas, Não é nem um dedo de prosa, isso é uma prosa completa. mas a É gente sabe que tema- teremos novas oportunidades e, mais uma vez, te agradecer imensamente pela sua valiosa participação aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo convite. Seguimos juntas aí por um cuidar cada vez mais respeitoso, leve, É, para todos ali os para envolvidos, né? todos. É isso, pessoal. Até o próximo encontro.